Esse comecinho de ano é o período ideal para fazer aquele check-up, inclusive nas crianças. E é claro que isso inclui os cuidados com a saúde ocular. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Dr. Volney Castaldelli comigo no check-up hoje. Tudo bem, Dr. Volney? Tudo muito bom. E aí? Tudo bem. Aulas começando, né? Já já. E as mães sempre com aquela preocupação de fazer o check-up esse período de férias. Eu que sou mãe sei disso. A gente aproveita para fazer o check-up. E o exame oftalmológico entra nessa história, né, doutor? Uma vez por ano? Sim. O exame oftalmológico na criança deve ser feito uma vez por ano. É importante levar a criança no médico oftalmologista, porque às vezes a criança tem alguns defeitos que a gente, como pai e como mãe, não consegue observar em casa. Um dos defeitos seria a anisometropia, seria a diferença de grau de um lado para o outro, e que às vezes a criança tem o grau num olho e não tem grau no outro olho, e isso só vai ser detectado com o exame. Enquanto a criança está em idade de formação de visão, que é até os 8 anos, essas diferenças elas são corrigidas de uma maneira funcional. Você consegue manter a visão, estimular a visão do olho, que se não for tratado nessa idade, quando a gente chega no adulto, o pessoal principalmente do interior chama que tem olho preguiçoso, entendeu? Isso é um olho que não foi diagnosticado e não foi tratado na época certa. Então, assim, a criança tem que ser avaliada e muitas vezes a gente descobre alterações que o pai e a mãe não passaram desapercebidas. E daí a criança, sendo necessário, vai passar a usar o óculos, fazer as correções e de ano em ano sendo observada a evolução e a necessidade da prescrição aumentar o grau, ou de manter, ou às vezes até com a determinada idade você pode tirar um pouquinho o óculos da criança. E quais os sinais que identificam, que mostram que há algum problema na criança? O que é que os pais podem observar? Bom, a criança, se ela for míope, ela vai começar a aproximar muitas coisas do olho dela. Principalmente quando chegar na época de escrever, ela escreve, ela parece que está dentro do caderno, né? Os hipermétropes, eles vão ter dificuldades de sono, eles sentem preguiça, sono, começa a ler, começa a sentir um sono, um cansaço, aquela criança que dorme em cima do livro, entendeu? Às vezes desvia também. Às vezes pode desviar, sim. E hoje, como a gente tem muito uso de mídias digitais, tablet, smartphone e notebook, as crianças usam muito essas mídias digitais, a gente vê assim que começa a aparecer alterações de desvio, alterações oculares que não são tão comuns. No Japão, por exemplo, hoje 85% das crianças estão desenvolvendo miopia. Então eles têm uma epidemia de miopia e que está relacionada ao uso dessas mídias. Então, as mídias digitais elas promovem um aumento da miopia, promovem a formação da miopia, e alguns pacientes hipermétropes que muitas vezes não necessitariam do uso de óculos, porque o cristalino é capaz de acomodar e corrigir bastante da hipermetropia na criança, passam a sofrer o desvio, que você estava dizendo, e passam a ter necessidade do uso de óculos para essa correção, entendeu? Então, até os 8 anos de idade é o período principal para esse tipo de observação, para esse tipo de cuidado, né? Isso, a criança basicamente começa a ver com 4 meses, começa a desenvolver a visão. Então, com 4 meses a criança desenvolve a mácula e começa a ter a visão. E ela vai desenvolver, ela vai formar essa visão
até os 8 anos de idade. Então, nesse período, a gente trata muitas coisas funcionalmente também. Então, por exemplo, assim, se a mãe demorar 10, 12 anos para procurar um oftalmologista e a criança tiver algum defeito de nascença, genético, que ela não percebeu, não vai ser possível corrigir, entendeu? Então, até os 8 anos é a fase que a criança está desenvolvendo, está aprendendo a ver, entendeu? Então, nesse período é o período mais importante para você ter uma avaliação bem correta dos olhos e poder não ter repercussões negativas mais para frente. Muito bem, doutor Volney, vou voltar aqui para a gente falar só sobre esses malefícios das mídias para a visão. Posso voltar? Pode. Porque eu tenho certeza que é um assunto que interessa até a mim, né? Interessa muito às mães que estão assistindo, aos pais. Muito obrigada. E você que não levou o seu filho para a consulta oftalmológica, corra. Tem que ser rápido. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Tudo de bom.